Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Adorando ao Senhor aqui às madrugadas, né? Prestando um culto a Ele. E você que está aí para acompanhar, né, a palavra de Deus, deixar para a vossa meditação o livro de Gênesis, o capítulo 31, dos versículos 14 ao versículo 19. É um texto bastante conhecido, né? Mas muitas das vezes dele se é obtido uma compreensão errônea, né, do texto. Eu queria que você acompanhasse a leitura do livro de Gênesis, capítulo 31, versículos 14 ao 19, que dizem assim: Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Somente até aqui. Esse texto é bastante conhecido. É o texto que fala ali quando Jacó ele recebeu, né, a revelação de Deus, e ele decidiu ir embora porque Labão ele já tinha mudado o salário dele várias vezes, já tinha acontecido tantas coisas, já tinha sido enganado, e então ele finalmente, né, depois ali de muitos anos, só 14 anos ele trabalhou ali para Labão em troco das filhas dele, né? Como pagamento por esses 14 anos, ele recebeu as duas filhas, né, de Labão. Era costume, né, lá da época deles. E agora ele decide ir embora. Finalmente ele coloca um ponto final nessa história, e ele pega tudo que é dele, conversa com as mulheres dizem que ele realmente está certo, e aí ele decide ir embora. Então ele sai para poder tosquear ovelhas. Então Raquel, ela vai, enquanto seu pai sai, né, para tosquear as ovelhas. Então Raquel, ela se aproveita, né, da ausência do pai, ela entra lá na casa do seu pai e rouba os ídolos de seu pai. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, porque ela era idólatra, por causa que mesmo ela estando ali com o esposo dela, né, que era servo de Deus, ela continuava na idolatria e etc. de coisas. Pode até ser que ela realmente fosse idólatra, ela ainda fosse, né, idólatra, ela não tivesse, né, se convertido ao Deus de Israel, né, verdadeiramente. Porém, tem um detalhe nessa história. A gente leu aqui e a gente viu que ela estava falando de herança, ela estava falando de bens, ela estava falando de que o pai as vendeu, né, como se fosse qualquer uma, e gastou o dinheiro delas e eles não tinham mais nada. E elas estavam falando que a herança ali, a riqueza, pertencia a elas e os filhos delas. Então, quando ela entra e pega esses ídolos, né, tem tradução que fala as estatuetas, tem tradução que fala os baalinhos, né, mas são ídolos de seu pai. Naquela época, esses ídolos, eles representavam, eles eram, na verdade, o que seria para nós hoje as escrituras das terras. Então aqui não se trata de idolatria. Esses ídolos representavam as posses das terras, como se fossem as escrituras daquelas terras. Ou seja, eles estavam indo embora com tudo que tinham, mas isso não desse certo. Se eles tivessem que retornar, para onde que eles iriam retornar? Será que o pai não ia terminar de vender tudo e ainda vender as terras também, e elas iam ficar realmente sem nada, elas e os filhos? Então, por isso, Raquel furta esses ídolos. Não por causa de idolatria, mas por causa do que eles representavam, que era a herança das terras. Ou seja, os últimos bens, né, que tinham era a herança. Caso elas tivessem que retornar porque mudaram, porque não deu certo ou por qualquer outro motivo, elas teriam garantia, por causa dessas estátuas, garantia
de que pelo menos as terras elas seriam donas. Se elas tivessem que regressar, elas não iam ficar no meio da rua, por assim dizer. Elas teriam as terras para poder colocar o seu gado, para poder construir sua família, seja lá o que for. Então, nós precisamos procurar entender, né, o texto, estudar, para que a gente não venha pregar coisa errada e ainda falar que o Espírito Santo me revelou, que Deus falou comigo. Não, elas não eram idólatras. Se elas eram idólatras por causa de outra coisa, mas não por causa desse versículo. Esse versículo aqui mostra que elas estavam querendo a herança delas, elas estavam querendo justiça, tá? E essas estatuetas, elas representavam as escrituras das terras, tá bom? Então fica com essa palavra, medita e procura estudar realmente a palavra de Deus, para que você não venha, né, cair em erros, falar, né, coisa que não está na palavra de Deus, falar coisas erradas, tá bom? Continua estudando a palavra de Deus, continua meditando, e sempre quando você ouvir alguma pregação, sempre que você vê um texto, você procura saber se é realmente aquilo ali, procura embasar, para você, não, isso daí significa o quê? Porque naquela época representava o quê? Que povo que era aquele, tá entendendo? E aí você vai chegando, né, ao conhecimento da verdade, procure outras traduções bíblicas. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Não fica indo pela cabeça dos outros. Fulano falou isso. Não. Procura ver o que está na palavra de Deus, procura ter diversas traduções, um dicionário bíblico. Hoje em dia tem muitas bíblias, né, de estudo que já tem ali um dicionário bíblico. Então você procura estudar realmente a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, continue estudando a palavra de Deus, continue adorando a Deus, e que Deus te abençoe em tudo, que Deus te guie realmente em toda a verdade, para que você possa ser um obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Tá bom? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.